Olá a todos da TV Cidade. Uma viagem começa muito antes do dia da sua partida. Começa com um sonho, com planejamento, com organização, com cotações. E em épocas de pandemia, organizar financeiramente uma viagem tornou-se muito mais importante, pois muitos tiveram a renda diminuída, o faturamento também. Então, é uma ótima hora para planejar verdadeiramente uma viagem. E para nos ajudar nessa tarefa, nós vamos receber hoje a Rochelle Verona. Muito obrigada por ter aceito o convite de estar aqui conosco hoje para nos auxiliar nessa tarefa, né? Eu que agradeço o convite, Aline. É muito bom estar aqui hoje para falar de um assunto que não tenha quem não goste, né? Que é viagem. E ainda mais falando sobre o planejamento dessa viagem. Porque dá sim, né? Dá para viajar, assim... Porque é a desculpa ou a justificativa de muitas pessoas que não viajam. Mas eu não tenho dinheiro. Mas acho que na vida tudo é questão de prioridade e de organização, né? Uhum. E bem nessa linha, Aline, eu vejo muitos falarem assim, é só até a primeira viagem, né? Porque depois que tu viaja... Que o bichinho morde. Que o bichinho morde, tu consegue te planejar pra próxima e tu vai sempre querendo mais, né? Eu sei disso pela minha irmã, que ela dizia assim, vocês estão sempre viajando, né? E aí foi a primeira vez que ela viajou e ela disse, nossa, eu tenho que programar pelo menos uma dessas por ano, né? Então, eu acho que é só o primeiro pontapé, e depois o restante a gente vai imaginando aonde a gente quer ir, né? É mais um sonho, uma realização. E outra, conhecer culturas diferentes. Acrescenta muito, né, na com vida, certeza, né? Com certeza. A gente sai da nossa caixinha, da nossa, do nosso pensamento e até da nossa cultura, né? É importante para o nosso crescimento. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem duas formas de organizar. Me corrija se eu estiver errado. Eu posso ter um valor e com esse valor fazer render, fazer o máximo possível em uma viagem, ou eu posso não ter o valor e me organizar para que eu tenha, né? E a partir disso ter um objetivo. E aí, então, como é que eu faço essa organização da viagem? Assim, eu começo a passagem, é o valor total, como é que eu consigo, por onde eu começo? Bom, hoje em dia essa possibilidade de viajar, né, abriu muitos leques e eu vejo muitas facilidades, né, em relação até, vamos falar a passagem. A passagem é uma situação que tu pode comprar pacotes, né, em 10 vezes sem juros. Então, em relação a planejamento financeiro, eu acredito que é que nem nossos sonhos. Eu tenho uma meta de comprar um carro, eu tenho uma meta de trocar de casa. E hoje eu estava conversando lá no Objetiva. As metas a gente é mais fácil de alcançar quando é visual, né? Quando eu coloco uma foto de um lugar que eu quero ir. Não, eu quero visitar esse lugar, tá? E quando tu quer visitar? Aqui de 1 ano, aqui de 2 anos, porque até nessa função que a gente tá, né? A gente tem essa possibilidade de planejar também, né? Sim. Então, quanto vai custar a passagem, a estadia, no que eu quero gastar lá, o que eu posso poupar, o que é importante pra mim Exatamente, numa viagem, pra né? mim é importante numa viagem luxo. Comer bem. Luxo. Conforto. Então, exatamente, conforto, um hotel bom, no mínimo 3, 4 estrelas. Aí, conforme isso, eu vou planejar o quanto eu vou gastar. Uma coisa que eu gosto muito no planejamento financeiro de viagens é olhar blogueiras ou olhar o que estão falando daquele local, pesquisar mesmo no Google, né? E aí tu consegue ver sites de viagens, pessoas, influenciadoras que falam sobre aquele determinado lugar, seguir pontos turísticos daquela região. Então, até para ter uma ideia de valores, o horário que é melhor, a época, né? A época. Tem economias que às vezes não valem a pena. A economia burra, né? A economia burra é ir pro Caribe porque está barato numa época de furacão. Não, e aí você vai ficar 2, 3 dias dentro de um hotel e aí não vai aproveitar, né? Então tem que saber sobre o destino antes de fechar o pacote ou de comprar a passagem, né? Ou ir pro Nordeste em época de chuva, né? Então... Abril, por exemplo, Fernando de Noronha em abril, nossa, chove muito, né? Então, assim, é frustrado, né? Porque o hotel, uma coisa pode até estar mais barato, mas as taxas que lá são altas, elas estão igual, né?
Tu falaste da passagem, né? Eu acho que um item de uma viagem muito fácil de economizar, porque ela não cai qualidade se tu comprar uma passagem mais cara ou mais barata. Tu vai sentado do lado de quem pagou muitas vezes o dobro do que você pagou, né? Eu acho que a questão de passagem, vamos falar aqui de avião, né? A mesma pessoa que do teu lado talvez pagou 2.000 e tu pagou 1.000, vocês usufruem dos mesmos tipos de serviço e da mesma... porque não é nem um pouco confortável o avião, né? Mas no sentido de que ninguém vai saber quanto tu pagou de passagem. O serviço é o mesmo, exatamente. Né? Então tem horários em sites que tu consegue preços bacanas. Tem vários sites que inclusive dizem o menor preço praticado, o maior preço praticado e é interessante pela temporada. Você já saber mais ou menos quanto é o preço praticado, porque às vezes vem uma promoção para o Nordeste a R$800. Não, R$800 é o preço normal, até caro, de uma passagem para o Nordeste. Então tem que ficar atento também ao preço normal para saber quando que realmente é uma promoção. Não, né? Exatamente. E eu sou uma pessoa que talvez até pelo meu trabalho, né, que eu gosto desse planejamento. Então, quando a gente vai viajar, um mês antes eu começo a ver os lugares, eu já faço um mapa, deixo 2 dias aí livres. Eu vejo as tuas publicações, eu não sei, acho que vocês vão mais assim, livres, né? Eu sou uma pessoa que gosta de me planejar, eu tenho muita, acho que a ansiedade que bate em mim, do medo, do que eu não conheço, né? Então, eu gosto muito de planejar. Então, claro, referente à passagem, o local, eu sou uma pessoa que, pra mim, claro, tem que ter conforto, mas não precisa ter café da manhã. Então, eu pego muito Airbnb, por exemplo, pra gastar menos em hospedagem, né? Se o objetivo é ter um lugar para descansar... Ok. Perfeito. Se ele atendeu banheiro, essa expectativa, tá ok, né? Exatamente. E uma questão também de hotel, a questão de localização, né? Então, às vezes, não adianta ser barato, mas está longe de tudo. Não, tu vai gastar porque tempo é dinheiro, né? Exato. E tempo em dólar, tempo em euro, não dá pra desperdiçar. Sabe que quando a gente foi pra Orlando... Eu disse até pro meu marido, não, nós vamos pegar Airbnb, até porque eu não preciso do conforto, e lá tem muita possibilidade barata, né? Então, não tem por que pegar hotel. Aí nós pegamos uma estadia de 1/4 e banheiro, que nos atendeu muito bem. E aí a dona da casa, super prestativa com a gente, ela era motorista, eles têm um outro aplicativo parecido com o Uber, que é mais barato que o Uber. Então ela disse, não, eu pego vocês nos parques e levo vocês com preço até mais barato, daí não fazia rodar o aplicativo, Sim. né? Então para nós valeu super a pena, a gente gastou menos com a estadia, menos com a locomoção, transporte, então a gente já avisava ela um pouquinho antes de sair dos parques, então diminuía o tempo também de espera, porque na saída final da noite nos parques é aquela muvuca, tu não consegue Uber, tu não consegue translado, tu não consegue nada. Então, para nós isso aí é um planejamento que a gente fez, claro, se não tivesse ela, a gente ia pegar Uber, a gente ia pegar outros meios de locomoção. Mas a gente conseguiu se planejar melhor. E, pra mim, eu sou fãzaça do Airbnb. Eu acho que ele é um aplicativo que veio para facilitar quem gosta de viajar e ser mais em conta. E isso também abre, né? Uma vez era hotel ou pousada, né? Por exemplo, na Itália tem uma modalidade de hospedagem que eles chamam de agriturismo. Tem muito na Toscana. Então, assim, tu tem uma experiência verdadeiramente italiana de ficar naquelas propriedades do interior da Itália, pagando, assim, menos do que tu pagaria num hotel, e lá chamam agriturismo, né? Sim, aproveitar a cultura daquele local, tu vai vivenciar, então, né? Viajar, estar disposto a pagar barato, também tu tem que estar disposto a abrir as tuas possibilidades, claro, com certeza, com certeza. E quem não gosta de ter uma boa experiência e gastar pouco, né? Então. E tem um indicador, assim, de quanto % da minha renda eu posso, ou seria aconselhável eu comprometer ou para uma poupança,
cobrança, ou se eu comprei um pacote de quanto que eu posso pagar por mês, assim, um percentual da minha renda? Na verdade, eu não acredito muito em percentual. Eu acho que é o que tu tá disposta a guardar que não vai te impossibilitar de pagar tuas contas, né? Pagar um juro de alguma outra conta que tu deixar. Então, eu acho que a pessoa tem que ter mais foco do que é prioridade para ela, né? Então, é como guardar um dinheiro numa aplicação ou é um planejamento, né? Então, assim, a passagem eu posso pagar em 10 vezes sem juro. Então, eu vou começar a pagar. Não, mas a viagem é aqui de 5 meses, né? Então, antes disso, porque depois da viagem eu ainda vou ter um tempo que eu vou pagar aquela passagem. Mas antes disso, quanto tempo eu vou ficar naquele local, o quanto de valor eu preciso para gastar lá durante o dia, o que eu posso comprar antes que vale a pena, algum pacote, alguma coisa nesse sentido, e quanto eu estou disposta, tudo é disposição minha de quanto eu posso gastar lá. E do que eu posso abrir mão aqui, que daqui a pouco eu posso Qual desviar. É a minha prioridade, né? Que eu posso desviar de um bem aqui, ou de uma compra, de uma roupa, de um jantar. Exato, pra desviar jantar. pra uma Eu viagem. não vou jantar fora até lá, porque esse valor eu vou guardar para ir lá e usufruir daquele local, porque eu não vou mais... Ou eu vou demorar para voltar naquele local. Então aqui a gente pode, depois da viagem, ir jantar num tal restaurante, né? Então é uma conta, porque para mim pode ser 10%, mas para ti, Aline, pode ser 20%, que não vai te comprometer com os teus gastos mensais. Entendi. Porque para mim, eu tenho a minha casa paga, talvez tu tenha a tua prestação, Sim, então não pode que é importante, exatamente, né? Por isso a gente fala que viajar para muitas pessoas é prioridade, mas e tá tudo bem. E tem pessoas que não. É muito importante trocar de carro, que é muito importante ter um celular sempre do último modelo, e cada um tem que estar feliz com as suas escolhas, exatamente. Né? E outras situações é quando a gente vai viajar para fora do país, é a questão da moeda do local, né? Então hoje, por exemplo, o dólar é o valor que tá, eu não vou ficar comprando dólar para viajar final do ano, até porque acredito que o dólar vai baixar, né? Sim. Então, mas eu vou guardar o dinheiro para fazer essa compra posterior também. Sim, não vai deixar para comprar e para ter o dinheiro no momento da compra, exatamente. Né? E Rochelle, então falando um pouquinho da Objetiva, que a Objetiva para mim tem uma grande sacada, que ela presenteia os funcionários com determinado tempo de casa com uma viagem. Sim. Que foi onde te abriu as portas para o mundo. A minha primeira viagem de avião foi um presente da Objetiva, quando eu completei a gente completa 5 anos de casa, a Objetiva presenteia com o valor de Porto Seguro, tá? Mas o funcionário, a critério dele... Que é um dos destinos que mais foram primeiro para muita gente, né? Com Muitas pessoas abriu a porta do turismo por Porto Seguro, né? Eu acho que é uma referência. Até eu brinco com as meninas, às vezes elas, eu quero ir pro Rio. Eu disse, não, mas vai pra Porto Seguro. Tem uma simbologia, eu acho, a primeira viagem de Porto Seguro, né? Tem muitas excursões de colégio também que, enfim, sim, fazem, vão pra lá, né? Então, a Objetiva presenteia, e eu vou te dizer, para muitas das nossas colaboradoras é a primeira viagem de avião, assim como foi para mim. Hoje eu estou sócia da Objetiva. Mas quando a gente presenteia com o cartão, é um vale-viagem, então aquilo gera uma satisfação também. E quando eu entrei no Objetivo, eu fiquei pensando, nossa, mas 5 anos demora tanto. E aí agora eu vou fazer 15 anos de casa, então quando tu vê, eu já teria, se fosse colaboradora, 3 pacotes de viagem, né? Então, nossa, 15 anos. Então faz E aí é a primeira nos 5 anos e depois tem mais alguma? Como é que tem algum critério? Como é que funciona? Então, tem colaboradores que deixaram um tempo maior, então a gente dá um plus. Nos 5 anos eu não consegui ir uma situação lá, porque o meu marido não tinha direito a férias ainda. Então, não, espera mais adiante, da gente acabou pagando do marido também. Sim. Então, até pra ir, não, mas a minha irmã, eu não tenho com quem ir e tal, daí a minha irmã vai ir, tá, então a gente parcela da tua irmã porque a gente quer que o funcionário tenha essa experiência, que ele vá. A gente até diz assim, o funcionário que tá deixando de ir, né, que já tem a possibilidade, a gente até pergunta, e quando tu vai rolar a tua viagem? Me avisa, né? Sim. Vamos lá, a gente faz uma pressão porque a gente quer, porque eu acho que é um momento, pra mim foi um momento especial. Sim. Pra mim marcou é a primeira viagem de avião minha, então pra mim marcou. Eu quero muito que os meus funcionários tenham esse presente.
E aí, depois dessa viagem, assim, como isso deu sequência de viagens? Que nem tu Aí falou, ninguém né? É o não bichinho parou, e aí... que pega, né? Eu acho que a gente tem falando em valores, né, também, eu acho que a gente tem um Brasil gigantesco, uma possibilidade... Riquíssimo, né? Não, riquíssimo. Em Então não tantas precisa possibilidades. viajar pra fora. Viajar pra fora é A nossa outro. própria região, assim, tem muita coisa para explorar, nosso estado. A gente não explora. Às vezes eu vejo pessoas que batem foto e postam no Insta de locais que aí lá na localização até aperto assim, mas onde é que é isso? E tu percebe que é um local tão próximo e tu diz assim, meu Deus, onde é que tava isso que ninguém mostra, né? Então, mas assim... E agora com essa pandemia, enfim, vai ser os primeiros lugares que a gente vai conseguir ir, que vão ser liberados e que vai ser uma ótima oportunidade, né? Pra viagens curtas, até para sentir do local. Tem aquela situação de saber se tem a pousada, um hotel aberto... E também o restaurante está funcionando, os pontos turísticos, né? E como, né, a tua questão, contabilidade, né, dinheiro, enfim, para fomentar também esse ramo da economia que sofreu muito, né, que foi um dos, se não o que mais sofreu, né, então, assim, não é só a questão, se for com segurança, tu não está fazendo nada errado, tu está fomentando um mercado que precisa também, né, girar, né? Exatamente. Sabe que a próxima viagem nossa era para ser para Morro de São Paulo, né? E aí eu tenho uma menina de Caxias que mora lá há muito tempo, que eu sigo ela até para tomar algumas dicas dela. Eu já conversei com ela de questão de estadia, ela já me deu algumas dicas de lugares para frequentar. E eu vi no Instagram que ela postou a dificuldade dos moradores de lá, né? Porque eles vivem do turismo. Então ela estava pedindo ajuda. Então eu até escrevi para ela, ela me passar um número de conta que eu ia ajudar com um valor simbólico, né? Sim. Porque ela estava comprando cesta básica para dar para os moradores de lá. E eu disse assim, olha, eu quero que esse povo me recepcione bem quando voltar a atividade normal, que eles estejam bem lá. Então eu ajudei. Acho que foi R$30 que eu ajudei, mas eu disse, compra. Depois ela postou uma foto, várias pessoas aqui da região, que como ela é de Caxias, né, ajudaram o pessoal de lá. E eu mandei para ela, espero que o meu pouco tenha ajudado a alguma família que esteja necessitando, porque como eles vivem do turismo, simplesmente lá parou tudo. E né? Foi sem previsão, foi muito abrupto, não deu para ninguém se organizar, né? E aí o estrago é muito maior, né? Exatamente. E é um ramo que tu trabalha do dia a dia, né? Então, se tem turismo, eles movem, é uma economia que gira muito e onde a localidade vive do turismo é o que mais sofreu, né? E quem conhece a Rochelle, que acompanhou as viagens, enfim, sabe que a Rochelle, assim, o perrengue a acompanha, né? Ela vai pro lugar e o perrengue vai junto, né? Coisas assim completamente inusitadas acontecem. É drone no aeroporto, muitas histórias. Então nos contem algumas, assim, que adoramos histórias, que depois que passa nós rimos, né? Mas assim, na hora é um ódio, né? Nossa, essa primeira viagem que eu fiz da Objetiva, indo para Porto Alegre, a gente foi de ônibus, né? Os dois muito jovens, a gente não tinha carro, então a gente pegou na rodoviária um ônibus para ir até o aeroporto. Isso que a gente pegou, a gente não entendia nada desse esquema de viajar, como é que se fazia check-in e tal, né? Os dois, marinheiros de primeira viagem, pegamos um ônibus umas 6 horas antes, eu acho. Não vai dar tempo para chegar em Porto Alegre e tal, era uma sexta-feira. Eis que aquele justo dia lá, uma carreta, enfim, um caminhão, tombou na pista, indo para Porto Alegre, ali em Feliz, e trancou a pista. E aí, nós ficamos no congestionamento. Só que nós ficamos aí começa a ficar no meio, porque tu não tem previsão, né? Sim. E aí passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa 5. Assim, ó, faltava 1 hora pro embarque e nós ainda no congestionamento.
Aí eu liguei pra menina que tinha vendido a passagem, ela disse assim, olha, no voo de vocês deve ter umas 30 pessoas, era um voo fretado da CVC, umas 30 pessoas também na mesma situação, ou seja, que estavam no engarrafamento e que estavam indo pra Porto Alegre. Isso no perrengue é confortante, né? Quando tu tá numa situação ruim, mas aí tu vê que tem várias pessoas, mais aí gente na dá mesma uma situação. tranquilizada, Ou né? seja, eles conseguiram segurar o avião. Então, daí o que a gente fez? A gente foi um trajeto a pé, pegamos um avião do outro lado do acidente e fomos para Porto Alegre. Chegamos lá, porque tipo, o voo ia atrasar 2 horas, eu acho que era o limite. Nós chegamos lá 15 minutos antes, já tinham até desligado as esteiras. Nossa, assim, eu só cheguei e disse assim, chegamos. E daí, nossa, foram super atentos, assim. Quem já passou por essa situação, assim, de trânsito indo pro aeroporto, assim, jura que nunca mais vai sair em cima da hora pra pegar o avião. E com 6 horas de antecedência, a primeira viagem de avião. Não sabia. Não era pra tanto. E eu nem soube fazer o check-in, porque cheguei lá, só entreguei pro pessoal lá da TAM e eles conseguiram me colocar dentro do avião, né? Conseguiram Você já saiu com emoção. Sentei no avião. Essa é a mais que me gelou a espinha. Sentei, aí o piloto, senhores passageiros, vou com destino a Recife. E eu olhei pro meu marido, entramos no voo errado. Nossa, primeira viagem de avião, eu pensei, um dia eu quero conhecer esse piloto e dizer assim pra ele, olha, essa situação aí, eu pensei, entramos no avião errado. Quando eu fiz isso pra levantar, pra gritar, eu disse, brincadeira, pessoal, com voo a Porto Seguro, finalmente. Eu, sabe que a minha primeira viagem de avião foi pro Rio de Janeiro. E aí eu sabia que eu ia pro aeroporto do Galeão. E aí, quando, enfim, anunciaram a descida, estamos prestes a pousar no aeroporto Tom Jobim. Eu, Tom Jobim? Que Tom Jobim é esse? É Galeão. Chamei a aeromoça. Moça, acho que tá errado, o pessoal tá esperando nós no Galeão. Ela disse, não, é o Galeão, só que é o nome oficial. Sim, Desculpa, tô acostumada a viajar, mas me passei. Nunca tinha viajado. Nossa, esse foi um outro. Daí a segunda vez que nós fomos viajar, eu comprei a passagem de volta um mês depois. Então, na hora de fazer o check-in na volta, se deu conta? Me dei conta, foi uma situação bem, bem complicada, porque eu me lembro que a gente só levou um cartão de crédito e a passagem de volta num domingo de noite era o preço do limite do cartão de crédito. Aí não teve que comprar outra passagem. Tive que comprar outra passagem. Na hora que quem já precisou disso também, assim, não é a melhor situação. E aí, e o preço que foi pago foi um absurdo. E a passagem do meu marido, a gente contando o dinheiro que deu ali, sabe? Foi uma situação bem, bem ruim mesmo. Foi no final. Sim, daí não estragou toda a viagem, assim, dos males, assim. O menor, não foi um... Já me aconteceu de errar o dia de ir pro aeroporto. Na minha cabeça era, tipo, na quarta, só que era na terça. E aí a gente chegou no aeroporto, era no dia anterior. Aí também tive que comprar outra passagem, assim, porque já tinha organizado tudo, enfim, não teve outro jeito. Mas não foi tão caro, assim. Mas nossa, esse do Rio de Janeiro, num domingo à noite, foi de doer o coração e o bolso, assim. Foi bem... Foi mais caro do que 3 idas, eu acho. E como é que... E a tua ida a Nova York, me conta. Essa aí foi a mais... é a nossa lua de mel. Na verdade, assim, eu tava tão preocupada com o casamento, porque era o ar livre, então a gente tinha uma preocupação de como ia ser aquele dia, né? E saiu tudo perfeito. Até me lembro que um dos meus padrinhos, eu disse, meu Deus, eu não sei se eu merecia um dia tão lindo, porque deu pra bater fotos maravilhosas. E era uma preocupação, né? Sim, porque, te cortando, mas enfim, que o dinheiro compra quase tudo, mas um dia de sol, uma chuva... No casamento, ao ar livre... Isso tu não consegue prever, né? Foi assim E nós decidimos em 40 dias fazer o casamento, casamos, em 20 dias fazer a viagem de lua de mel, em Nova York, Orlando e Miami. Então, em 20 dias a gente comprou a passagem, fui me organizando, tinha que organizar casamento, então o foco não era a viagem, então foi um pouquinho tumultuada em relação a isso, mas deu tudo certo em planejamento, né?
Mas daí, chegou no dia, lá em Porto Alegre, um drone resolveu dar uma passeada lá, né? Fecharam o aeroporto. Fecharam o aeroporto. Então a gente ficou 1 hora dentro do avião esperando. E a previsão era que iam se manter as conexões, né? E aí tinha um tempo até pegar o voo, porque a gente fazia São Paulo e São Paulo, Nova York. E aí, daí parece que eles conseguiram lá com o drone e tal, tá, beleza, veio outro drone. Ai, Aí deu até notícia, daí isso o pessoal aqui... E foi bem noticiado na época. Foi, aquele dia foi bem noticiado, tanto é que o pessoal que tava assistindo na época a TV mandou um WhatsApp pra nós. Daí nós, não, estamos aqui dentro no avião, e aí tá, quando liberou, bom, daí isso deu 2 horas, quando liberou, aí deu um problema com uma passageira que quis descer e surtou, e aí liberaram, mais, aí tiveram que tirar a bagagem dela, atrasou. Perderam a conexão. Perdemos a conexão São Paulo. Bom, eu grávida de 5 meses no aeroporto, naquele aeroporto gigantesco, de um terminal pro outro, vai, fala com... E o tempo em aeroporto, ele tem outra, ele passa diferente. Nossa. Porque ele passa muito rápido quando tu precisa dele. Sim. Porque é muito longe, né, esses aeroportos grandes, e aí tu tem que, é muito trâmite que tu tem que fazer muitas vezes. Vai pro terminal 1, ótimo, vai pro terminal 2, tá, agora tu vai... É 15, 20 minutos de caminhada. 4 horas depois, já era 1 da manhã, eu grávida, eu era a mais tranquila dos 300 passageiros. 300 pessoas. Aí eu disse assim, gente, pelo amor de Deus, a gente foi pra lá, voltou... Bom, eu disse assim... A comitiva dos perdidos. Não, foi assim, e eu fiquei com pena do pessoal que era estrangeiro, né? Porque daí eu não estava entendendo o que eles queriam fazer conosco, imagina o pessoal de fora. Mas enfim, colocaram nós num hotel. Chegando no hotel, podre de cansada, morta de fome, ele deu o cartão do nosso quarto. Eu não vi, tá? Porque eu estava atrás com algumas malas, meu marido na frente, ele botou o cartão, entrou, ligou a luz. Quando ele ligou a luz, deu de cara com o casal deitado na cama. E aí eu só levantei assim a cabeça e eu vi meu marido me jogando pra fora. E o que aconteceu dele? Tu não viu? Tinha duas pessoas. Estava ocupado. Eu, não acredito nisso. Volta pra recepção. E aí vocês tinham 3 dias só pra ficar 3 dias em Nova York. E o tempo passando. Em Orlando, exatamente. No dia seguinte não tinha voo pra Nova York, ou a companhia não conseguia nos encaixar em voo, só pro final da noite, só pra 10 horas da noite. Chegamos lá, fizemos check-in, blá blá blá. Agora vai. 9 da noite, atenção senhores passageiros, favor dirigir-se a tal lugar lá. Fomos lá. Vai a comitiva. Então, uma nevasca em Nova York impossibilitando a aterrissagem do avião. Volta. Aí eu disse, tá aí, o que eu tenho a ver com isso? Não, aeroporto fechado, ninguém desce em Nova York. E eu, não. Não tô ouvindo isso. Não tô ouvindo isso. Aí eu disse assim, tá, então por favor. Porque, e a hospedagem correndo em Nova York? E a hospedagem correndo em Nova York. Isso, como nós estávamos conversando antes, é importante sempre saber a regra tarifária. Sim. Porque às vezes na ansiedade de tu pagar tudo antes... Também. Caso tu não consiga ir, aí faz o quê? Né? Tem que ver, às vezes, se vale a pena pagar antes, sim. Né? Nesse caso, a companhia aérea nos ressarciu, tá? Mas foi um processo de 1 ano e meio. Demorou 3 dias para vocês chegarem lá. Então, no terceiro dia, praticamente no terceiro, porque daí aquela noite a gente conseguiu, daí na outra noite nós conseguimos embarcar. Então a gente só ficou 1 dia em Nova York para fazer o que a gente tinha proposto em 3 dias. E grávida. Mas, ou seja, gastamos mais em deslocamento, porque... Para fazer rápido. No dia seguinte, em Orlando, quando nós chegamos em Orlando, eu não conseguia caminhar, né? Nos parques, eu me recordo que eu só sentava e eu dizia, Rafa, tá, vai. Vai, porque eu vou ficar sentada. Então, pra mim, foi bastante exaustivo. Eu já tava de 5 meses, 24, 25 semanas. Então, pra mim, já tava bem cansativo. Mas eu aproveitei também, né? É uma viagem pra mim que eu queria muito fazer, então, pra mim, mas foi bem esse perrengue aí
Fazer Nova York em um dia dá pra fazer um livro Uhum. contando as histórias, desde as 7 da manhã às 2 da manhã, que foi o que a gente conseguiu fazer tudo que a gente queria, que tinha se programado em 3 dias em um dia. Mas na corrida, né? Na corrida. Vamos olhar o Estátua da Liberdade. Oi, tchau. Vamos olhar o... Enfim, o Brooklyn Bridge. Exato, o museu... De arte. Aquele perto do... agora eu não me recordo o nome ali do... MIT. Não. Do Central Park. Não, MIT. Será que é esse? Vamos lá, então... São Sim. 3 andares de museu correndo, sabe? Vamos no Central Park, vamos dar um oi no Central Park. É que algumas coisas a gente não tem o controle, né? Não tem como tu prever que iria acontecer isso, né? Não, mas deu pra aproveitar. Mas é um lugar que ficou com um gostinho de quero mais, assim. Rochelle, então, como contadora e como viajante, dá pra viajar? Dá pra se organizar? Dá, e eu acho que é essa hora de se planejar, né? Dá pra guardar um dinheiro. Agora tempo é que mais a gente tem, né? Exato, e outra coisa, a gente não tá saindo muito pra jantar, eu acho que ninguém tá comprando muita roupa pra sair, porque não tem como sair, né? Então, aproveita essa gordurinha que sobrou, quem pode, né? E faz uma meta, faz um planejamento, traça ali uma viagem ali que vai ser bem bacana. Pra gente também tirar um pouco do foco que a gente tá em relação a tudo que tá acontecendo e dar uma relaxada, eu acho bem bacana. Te agradeço por estar aqui conosco hoje e muito obrigada. Imagina, eu que agradeço a oportunidade de vir aqui conversar com vocês e muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos.